Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos nos converter, confiar em Cristo Jesus e sermos firmes e persistentes na palavra de Deus, ter fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que Jesus sofreu 3 tentações. O diabo já se aproximou de Jesus num momento em que ele estava fraco. Ou seja, no momento que Jesus estava enfraquecido, quando ele fazia o seu jejum, o diabo se aproximou para tentá-lo. Então, baseado nestas palavras do Santo Evangelho que nós vamos ver a seguir, nós também precisamos ter fé, confiança em Deus, acreditar na palavra de Deus e observá-la e colocá-la em prática, porque se Jesus, que é Filho de Deus, foi tentado pelo diabo, quanto mais nós que somos pecadores. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. Depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda essa tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Amados irmãos, vejam só, Jesus sofreu 3 tipos de tentação pelo diabo. Em nenhuma delas Jesus cedeu, em nenhuma delas Jesus caiu. Por quê? Embora Jesus enfraquecido, conforme nos diz a palavra, que ele estava fraco e com fome. Foi nesse momento que o diabo se aproximou. Portanto, Jesus não cedeu, porque ele é filho de Deus. Por ele ser filho de Deus, ele resistiu a todas as tentações que o diabo o induziu. E por último, nós vimos aqui que o diabo usou até da Escritura Sagrada para tentar Jesus. Foi aqui no versículo 10, que, olha só, ele, quando levou Jesus ao alto, lá no templo de Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta e disse-lhe: Se és filho de Deus, atire daqui abaixo. Olha o que ele diz: Porque a Escritura diz:
nós devemos prestar muita atenção. O próprio diabo usou da Escritura para tentar Jesus. Olha o que ele falou. A Escritura diz: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos de teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Amados irmãos, nós vimos aqui que o diabo ele é audacioso. Ele usou da Escritura. Esses versículos estão nos dizendo. Mas nem assim Jesus caiu na cilada dele. Aí Jesus disse: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, em nenhuma das condições que o diabo impôs a Jesus, Jesus caiu. E nessa aqui, Jesus podia ter caído, porque ele usou palavras da Escritura para tentar Jesus. E Jesus resistiu. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, diz a Escritura. Embora a Escritura dissesse que ele podia se atirar, que os anjos de Deus pegariam ele nas mãos, não deixando ele tropeçar em pedra alguma, mas Jesus observou esse detalhe, que ele estava sendo seduzido pelo diabo. E Jesus resistiu até o fim. E aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí a palavra nos diz que o diabo se afastou de Jesus para retornar no tempo oportuno. E nós já podemos ter observado ao longo das histórias que muitas e muitas vezes o diabo já retornou. São tantas tragédias que têm acontecido. Lá mesmo na crucificação de Jesus, quando ele foi apedrejado, foi zombado, morto e crucificado, foi uma tentação, foi um tempo oportuno que o diabo novamente aproveitou para tentar Jesus. Porque o diabo é sedutor. O diabo, ele é mentiroso e prevalecido. O que nós temos que fazer? Confiar em Deus, acreditar em Deus e pedir a Deus que nos dê sabedoria e aumentar a nossa fé para nós não cairmos na cilada do diabo, porque ele é audacioso. E quem pensa que o diabo não existe, está enganado. O diabo existe sim. A palavra está nos dizendo, ele tentou Jesus, quanto mais nós que somos pecadores. Amados irmãos, um grande abraço para todos. Fiquem todos na paz e até a próxima.